Oi, gente, graça e paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Vamos aqui numa pequena explicação do livro da Bíblia, do livro de João, nós vamos fazer em vários vídeos para ficar mais fácil das pessoas assistirem, não ficar muito longo, tá bom? Então, essa vai ser a primeira parte de uma pequena explicação do livro de João, capítulo 1, do 1 ao 51, porque a leitura já foi feita o capítulo inteiro, mas a explicação vai ser feita em vários vídeos para ficar mais fácil da pessoa poder entender, tá bom? E só explicando para quem não sabe, esse João, né, que escreveu o livro de João, ele é um dos 12 apóstolos, tá? Isso para quem não sabe, né, porque como vai falar aqui na Bíblia, na leitura, fala dos dois João, né, do Batista e do outro João, que é o que escreveu, tá bom? Então, gente, nós vemos logo no início, né, do livro, que o João, ele apresentando, né, o Senhor Jesus como o verbo, e o verbo é a palavra. João escreveu que no princípio ele estava com Deus e ele era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, sem o Senhor Jesus, nada seria feito. É isso que eu entendi, o mundo não seria feito, né? O Senhor Jesus, ele era e é a vida e a luz dos homens. As trevas não prevalecem contra a luz. Nada prevalece contra o Senhor Jesus. Nós vemos que um homem chamado João Batista, né, que foi enviado por Deus, né, como testemunha para testificar a respeito da luz. Então, o João Batista, ele veio primeiro, né, do que o Senhor Jesus. Ele apareceu primeiro ao povo, falando, pedindo para que o povo se arrependesse dos seus pecados, né? E João Batista foi esse homem enviado por Deus. Ele era filho de Zacarias com Isabel, né? Então ele nasceu primeiro que o Senhor Jesus e chamou o povo para se arrependerem, né? Ele foi enviado por Deus para isso, né? Para vir falando que logo a luz ia se apresentar, que o reino dos céus estava chegando, né? Então ele pedia para o povo, né, arrependam-se dos seus pecados, né? E testemunhou a respeito da luz, da verdadeira luz que vinha ao mundo. Então o João Batista testemunhou. Ele foi ali o que veio na frente já para testemunhar, para falar que logo depois viria a luz do mundo para salvar a humanidade, né? O pessoal tinha que se arrepender dos seus pecados. Então, João testemunhou, né? Esse João Batista que ele testemunhou a respeito da luz, da verdadeira luz que vinha ao mundo, que para iluminar toda a humanidade, que viesse a crer no Senhor, na luz, que é o Senhor Jesus, né? João Batista, ele avisou que ele não é a luz, porque muitas pessoas pensavam que era ele, né? E ele falou que ele não era a luz, e sim o que viria depois dele. Logo iria chegar, né? Então ele falou, não sou eu que sou a luz, logo vai chegar a luz. Então, João ensinou que Jesus Cristo, ele deixou o seu lar celestial para encarnar, para viver aqui na terra e se tornar visível, o Deus visível, porque o Deus
A gente nunca ninguém viu, né? Antes nunca ninguém viu Deus, né? Mas ele se encarnou para que se tornasse, para se tornar visível, né, ao mundo e ser o nosso Redentor. Foi isso que ele fez. Então, João está explicando que ele veio, né, que Jesus Cristo deixou o seu lar celestial e veio para viver na terra. E se tornou, né, visível ao mundo e ser o nosso Redentor. Então, João começa explicando quem era o Senhor Jesus antes do nascimento dele, né? Do nascimento humano, nascimento mortal, no caso, né? Que antes ele era Deus, estava no céu, ele não era imortal, assim como ele é agora, né? Depois que ele ressuscitou e voltou ao céu, né? Então, João ele fala do começo, né? Que antes do nascimento humano do Senhor, mostrando o quão grande é o amor de Deus por nós, mesmo nós sendo os pecadores que somos, né? Ele deixou a sua glória no céu e veio na terra para nos salvar, para nos resgatar das garras do maligno. É isso que o Senhor veio. O próprio Deus veio. João relata no versículo 10 e 11 do capítulo 1 de João que o Verbo, que é o Senhor Jesus, estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Então, o Senhor ele veio para o que era seu. O que era seu? Eu entendo que o que era dele e que é dele é o mundo. Foi ele que fez, né? O mundo. Ele fez o mundo, a terra, né? Tudo é dele. E os seus não o receberam. Quem eram os seus? Eu creio que era o povo escolhido, né? Que são os judeus que o Senhor escolheu para que o Messias nascesse, para ele vir desse povo. Por isso que o Senhor Jesus é judeu, né? E o seu povo não aceitaram, assim como não aceitaram mesmo, né? Como o verdadeiro Messias. Não aceitaram e muitos não aceitam até hoje. Mesmo se passando 2000 anos, eles ainda não aceitam o Senhor Jesus, né? E o mundo foi feito por meio dele, mas muitas pessoas no mundo inteiro e ainda não aceitam ele, não aceitam o Senhor Jesus. Eles creem e fazem os seus próprios deuses, né? E religiões diversas. Eles amam mais as criaturas do que o Criador. Isso é o mundo, nosso mundo que nós vivemos hoje está assim. Ama mais a criatura do que o próprio Criador. É tanto, gente, que hoje existe mais ou menos 10.000 religiões. Mas nós sabemos que só existe um único Deus. O Deus tão amoroso que deixou para nós as Sagradas Escrituras, para nos informar, para nos orientar e para que seguimos, né, os seus ensinamentos. E a própria Bíblia, né, que é as Sagradas Escrituras, relata quando o seu povo errou ou acertou. Deus não escondeu nada do que aconteceu. O povo errou, o povo adorou deuses estranhos, fez ídolos, o Senhor falou tudo, tudo. Ele não escondeu nada. Ele falou que eles erraram, o que desagradou ele e o que acertou também ele falou. Então, a Bíblia relata tudo certinho. Então, ele jamais escondeu nada. Então, isso, gente, para mim, é uma prova que a Bíblia é a palavra de Deus. Perfeita. Entre tudo o que a gente vai lendo, vai vendo, as profecias que já se cumpriram, né? Que foram muitas que se cumpriram.
E em Gênesis, né, que o Senhor relata como aconteceu a queda da humanidade, como o pecado entrou no mundo e que viria, né, um resgatador que viria para esmagar a cabeça da serpente, né, do maligno. Era a luz, ele é a luz para iluminar as trevas. Então, só falta se cumprir o Apocalipse, né? Que significa, Apocalipse significa revelação. Então, tudo que está escrito no Apocalipse foi dada para o apóstolo João, né? Lá na ilha de Patmos, onde ele foi mantido preso por amor à pregação do Senhor Jesus, que não podia falar no nome do Senhor Jesus, porque eram mortos ou presos, e por aí vai acontecendo, e foi acontecendo, e está acontecendo até hoje, né? Tem lugares que não aceitam falar do Senhor Jesus de jeito nenhum. Tem países que é fechado para o evangelho, né? Se descobre algum crente lá, pronto, né? Já é motivo para mandar matar, tacar fogo nas igrejas, queima as pessoas. É uma maldade, assim, terrível, né? Isso eles não fazem com tipo de qualquer religião que o homem fez, mas o do próprio Deus eles fazem, né? Você vê que tem tantas religiões no mundo que foi religiões que o homem colocou, não foi Deus. Deus não colocou nenhuma dessas outras religiões, nenhuma. Somente a Bíblia Sagrada, porque é onde se cumpriu. Porque de outras religiões, se você olhar, não teve profecias nenhuma cumprida. Se falarem é mentira, porque não cumpriu nenhuma, mas da palavra de Deus, da Bíblia, se cumpriu todas. Então, gente, se toda a Bíblia se cumpriu, só está faltando agora o Apocalipse, então ela vai se cumprir. Vai se cumprir tudo. Agora falta o Apocalipse, vai cumprir. Você pode ter certeza que vai se cumprir. A gente não sabe nem o dia nem a hora, mas que vai se cumprir isso, com certeza vai. Porque foi o Senhor, porque foi o próprio Deus que falou, que deu a profecia para João. Então não tem como você não crer. É impossível, sabe? Todas as profecias se cumpriram e essa vai se cumprir também. O Senhor Jesus, ele veio para os seus, né? Mas muitos não aceitaram. Mas todos os que aceitaram, e ainda, né, nos dias de hoje, após 2000 anos, muitos ainda aceitam, né? Muitos conhecem o Senhor e aceitam, e largam suas religiosidades de lado e creem no verdadeiro, né? Que creem e obedecem o Senhor Jesus, os seus ensinamentos. Que essas pessoas são chamadas. Todos que foram chamados recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, todos nós que fomos chamados, que aceitamos o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, nós somos filhos de Deus, nós não somos mais criatura. Criatura é quando você ainda não aceita o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, como você não acredita que Ele veio para morrer no nosso lugar e que ressuscitou ao terceiro dia e que subiu aos céus. Então, se você não acredita nisso, você não é um filho de Deus, não tem como. Ele mesmo fala que só é filho dele aquele que acredita nele e que mostra que ama ele. Isso é obedecendo às Sagradas Escrituras, né, os seus ensinamentos. Já no versículo 14, João fala que o Verbo, né, que é o Senhor Jesus, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E que eles próprios, né, tanto João quanto muita gente que viram a sua glória como do unigênito do Pai. João, ele conta o que eles viram
e ouviram do Senhor, do próprio Senhor Jesus. Eles andaram com o próprio Senhor Jesus, foi escolhido por ele para ser um dos apóstolos, e ali eles andaram com o Senhor durante os 3 anos, dos 30 aos 33 anos, eles andaram com o Senhor, aprendendo, vendo tudo que o Senhor fez, os milagres, né? Então eles não só viram, como eles ouviram, como eles participaram de tudo ali, eles conheceram o Senhor Jesus. Eles são uma testemunha ocular de tudo o que aconteceu. E o Senhor Jesus, ele veio para nos resgatar dos nossos pecados. Então, ele morreu no nosso lugar, ressuscitou e subiu ao céu. Então, já no versículo 15, João Batista dá testemunho do Senhor Jesus, né? João Batista fala que este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois ele já existia antes de mim. João fala que o Senhor Jesus existia antes dele. E no versículo 1 do capítulo 1 fala que Jesus era o Verbo e que estava com Deus e que era Deus. Que lindo, né, gente? Lindo demais. Então, nós não podemos esquecer que quem nasceu primeiro foi João. Nascimento aqui, na terra. Depois, o Senhor Jesus nasceu. João apareceu primeiro ensinando as pessoas a se arrependerem dos seus pecados. Senhor Jesus veio depois, foi anunciado pelo próprio João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, nós não podemos esquecer desse detalhe, né? Que João falou, que o Senhor, ele nasceu depois dele, mas ele já existia antes de João Batista nascer. O Senhor já existia desde do começo, né? Então ele fala que todos nós temos recebido da plenitude e graça sobre graça. Isso é favor imerecido, gente. É a generosidade de Deus que nos oferece perdão, salvação e restauração, mesmo quando nada em nós justifica para receber esse presente de amor. Nada. O Senhor, ele veio, morreu, sofreu por nós, mesmo a gente não merecendo. Porque nada em nós vai mostrar que merecemos, de jeito nenhum. Nada. Sem o Senhor, nós não somos salvos. Nós não vamos herdar a vida eterna só por Ele. Ele fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, porque Ele é o próprio Pai. Ele é o próprio Deus. Então, só por Ele, né? Então, o Senhor veio, Ele libertou, né? Ele nos amou tanto, nos libertando dos nossos pecados e também Ele veio libertando as pessoas do peso da lei. Quando ele veio, ele libertou as pessoas do peso da lei, aquelas pessoas que viviam sobre a lei, que tinha que fazer ofertas, tinha a morte dos bichinhos, né? Isso tudo que acontecia com a morte dos bichos, o derramamento de sangue para perdoar os pecados das pessoas que erravam. Então eles levavam, né, no templo para fazer a expiação dos pecados. Levava um animalzinho ou levava uma pombinha, né, para que fosse feito os pecados da pessoa passasse para aquele animal que ia morrer.
Isso aqui já mostrava pra gente que nos levava a quem? A nosso Senhor Jesus. Que ele viria de uma vez por todas. E veio. Então ele livrou as pessoas do peso da lei. Acabou, não precisou mais. A partir dali, a partir que o Senhor veio, morreu na cruz e nos libertou do pecado, a gente não precisa. A partir dali, não teve mais, não precisou mais matar nenhum animalzinho para fazer expiação. Porque ele foi a expiação perfeita, porque ele nunca teve nenhum pecado. Então ele foi perfeito, ele não tinha nem um pecadinho, nada, ele nunca pecou. Então ele pôde cumprir toda a lei no nosso lugar. Então, ele libertou as pessoas do peso da lei, né? A lei que foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio do Senhor Jesus, do Senhor Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Então eu creio que lá no céu o Senhor Jesus é Deus, que ele esvaziou-se de sua glória no céu e se encarnou e recebeu aqui na terra o nome dado pelo anjo Gabriel de Jesus. E Jesus, o Cristo. Cristo significa Messias. E nós vemos uma profecia de Isaías, no capítulo 53, isso 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus. Isaías já profetizou sobre o servo sofredor, que seria o que aconteceu com o Senhor Jesus, né? Ele foi o servo sofredor. Então, o Senhor Jesus, ele é o próprio Deus, que desceu, se tornou homem sem nenhum pecado, mas se entregou para a morte de cruz, em nosso lugar. Ele nos salvou. Aleluia. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor, por mais essa pequena explicação, Pai. Que o Senhor continue nos ajudando, nos ensinando, Senhor, clareando nossa visão sobre a parte espiritual, sobre tudo que o Senhor queira que nós vejamos, aprendemos e passamos para outras pessoas também, para a conversão de muitos que ainda precisam, Senhor. Abençoe a cada um que está vendo o vídeo, a cada um que está seguindo aqui, aprendendo junto comigo. Pai, que o Senhor abençoe o nosso mundo e perdoe também o pecado de todos, porque todos somos pecadores, Pai. Que o Senhor nos perdoe e nos proteja. Fique conosco, Pai. Fique conosco sempre, cuidando de todos nós, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.